Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Plenitude, na pessoa do Alex e da Eliane, pelo convite carinhoso. Agradeço as palavras iniciais, mas nós somos aprendizes do Evangelho, como todos somos. E por isso estamos aqui para dividir algumas reflexões a respeito desse tema, né? Relacionado à evangelização infantil e a sua importância para todos nós, para a humanidade como um todo. E a leitura que você fez, Alex, não poderia ser mais propícia, né? Falando justamente do batismo e da questão que não é a quantidade de água no batismo que vai importar, não é a quantidade de livros que nós vamos ler. Vocês estão vendo aqui em casa que tem um monte, isso não importa. O que importa é o que nós fazemos com esse conhecimento todo, o que fazemos com a água viva do Evangelho que recebemos de Jesus, né? É essa transformação, é essa renovação que é o símbolo de batismo interpretado de um modo diferente, né? Então, nesses breves instantes que nós temos juntos, vamos fazer as reflexões em torno da importância da evangelização, o quão importante é o papel da casa espírita nessa tarefa, mas também o quão importante é o papel nosso de pais, de avós, de tios, de amigos, de vizinhos, na evangelização daqueles que convivem conosco. Então, gostaríamos de começar aqui com uma reflexão que vem do Livro dos Espíritos, falando da infância. Né? Vamos falar da evangelização infantil, mas a gente pode colocar como uma evangelização infanto-juvenil. E essa pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente uma pergunta falando da transformação que acontece no indivíduo na idade jovem, pré-adulto para adulto. E esse início aponta para a infância, né? Que a infância é a pedagogia divina. É aquela etapa de adaptação daquele espírito, né, que já existe há tantos e tantos milênios que a gente não sabe, mas que se prepara, que surge, que renasce no mundo para uma nova experiência, para uma nova reencarnação. Então é esse período de adaptação, parte da pedagogia divina, da estratégia da pedagogia divina, que possibilita a oportunidade da educação integral. E nós já sabemos, através das bênçãos da doutrina espírita, que exatamente é esse o nosso papel aqui nesse planeta, nessa existência, né? E nas seguintes, e nas anteriores, é a nossa educação, a nossa evolução. Outras religiões diriam a santificação, né? E a educação integral é interessante a gente observar, que muitas vezes pensamos na educação como o ato de educar o nosso pensamento, o nosso raciocínio. E os espíritos respondem essa pergunta para Allan Kardec, trazendo justamente esse conceito introduzido por Pestalozzi, que já foi o mestre de Allan Kardec, né? Falando da educação integral como a educação da cabeça, do coração e das mãos. Conectando bem com a leitura que o Alex fez há pouco, né? Falando da questão do pensamento, do raciocínio, da absorção do conhecimento, da leitura dos livros e etc., mas que não pode parar ali, que tem que atingir o nosso coração, o nosso sentimento, para que possamos, a partir do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento cognitivo, possa passar para o desenvolvimento do sentimento, o desenvolvimento moral. E também não pode parar aí, porque se apenas sentirmos, mas não agirmos, a questão fica incompleta. Daí a conclusão desse processo de educação integral com as mãos, com o agir. E eu acredito que muitos de nós lembramos do Livro dos Espíritos, né, daquela questão, não fazer o mal já é suficiente? Allan Kardec perguntou. E os Espíritos respondem, não. Nós acabamos sendo responsáveis
pelo mal causado pelo bem que não fizemos. Daí a importância de continuarmos esse processo de educação integral de cada um de nós, para que saiamos do pensamento, passamos para o sentimento, mas que possamos fazer algo por nós e pelos irmãos que estão conosco. Esse é o processo e o objetivo da educação integral, que se inicia na infância. E se recorrermos ao livro O Consolador, que até nós vamos recorrer a algumas etapas aqui, alguns trechinhos, nosso querido Chico Xavier e Emmanuel, eles elaboram um pouquinho mais essa questão, falando da importância desse processo da infância, desse período da infância, para essa educação integral. Porque durante a infância, até os 7 anos, que se encontra na pergunta 109 do livro Consolador, até os 7 anos de idade, o espírito ainda se encontra muito ligado ao plano espiritual. As recordações do mundo espiritual, as recordações das instruções, as recordações dos compromissos assumidos, e até mesmo as recordações, muitas vezes, das dificuldades, né? É o período que toda essa bagagem ainda está muito presente, e é aonde a criança se encontra mais receptiva a esse tipo de educação, a fim de moldar as arestas, né, do comportamento, das atitudes, dos hábitos. Tamanha a importância dessa fase. E também, seguindo adiante, nós não podemos pensar em educação sem pensarmos em Jesus. Não há como. E a gente colocou aqui a palavra recordar, porque nós não estamos tendo contato com o Evangelho pela primeira vez. O processo de evangelização, ou o processo dessa educação integral, consiste, na verdade, já extrair de nós o que nós já sabemos, recordarmos. Porque se não tivermos uma experiência no passado de convivermos com o Mestre, ainda que de longe, em situações diferentes, nós com certeza já ouvimos, já estudamos, já participamos de situações, de histórias relacionadas à vida dele, já talvez fomos, como se diz, testemunhas de emissários que exemplificaram os ensinamentos de Jesus. Então esse processo é um processo de recordação, como essa conversa nossa de hoje. E como a gente sabe desse processo de transformação que está acontecendo, né, com o nosso planeta passando de mundo de provas e expiações para um mundo de uma categoria mais elevada, a gente muitas vezes se pergunta como é que essa transformação vai acontecer? Né? Será que vai acontecer alguma coisa gigantesca que vai causar o desencarne de espíritos em massa, e aí só vai encarnar espíritos bons, né? Como é que o processo de educação divina vai agir? Será que vão encarnar emissários divinos em massa? E, na verdade, esse processo de transformação da humanidade, a transformação do mundo, vai acontecer de coração a coração. Como é a tarefa do Evangelho, atingir coração a coração. E até mesmo uma pergunta do livro Consolador, a 112, que fala justamente dessa transformação, mais da transformação do processo educativo, né? Que o processo educativo ainda no mundo é muito focado na mente. E a pergunta é justamente isso, para que a gente consiga transformar o mundo, como é que a gente renova o processo educativo no mundo? E o nosso querido Emmanuel aponta justamente para o lar. Porque se terceirizarmos esse processo de educação, esperando a transformação dos nossos filhos, a gente só vai conseguir atingir a mente. Porque, infelizmente, a maioria das instituições não está preparada para atingir o coração, para trazer a figura do Cristo, que é essa figura
que vai trazer para nós o batismo, a renovação, e como se fosse uma reencarnação dentro de uma reencarnação, né? Então ele fala que a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, e é o Evangelho, e um só mestre, que é a personalidade excelsa de Jesus. Então o lar é a nossa primeira escola, e o Evangelho é a fonte de renovação dos nossos lares. Como é que o mundo vai se modificar? Coração a coração. E começa dentro de cada lar. E aí a gente sempre recorda dessa responsabilidade nossa como pais. Porque se nós apenas confiarmos na casa espírita, onde a criança vai passar talvez 1 hora por semana, e se a gente pensar que a evangelização só ocorre lá, essa tarefa não vai se completar de modo fácil. Vai demorar muito mais. Então é importantíssimo que a gente faça essa reflexão agora. A gente não está tentando fazer ninguém se sentir culpado, sabe? Porque a gente sabe que a vida é corrida, que todo mundo tem atividades e tarefas. A situação que nós estamos vivendo agora é muito complicada. Muita gente cuidando dos próprios pais que já estão de idade avançada, muita gente sem trabalho, as crianças estudando remoto. Então não é uma época fácil para ninguém. Porém, nós precisamos fazer essa reflexão. Estamos trazendo Jesus para dentro das nossas casas? Mas como assim, Marcos? Como trazer Jesus para dentro de casa? Através de uma história para as crianças, através de assistir um vídeo sobre Jesus, através de fazer uma prece, como no tempo antigo, que os nossos pais, antes de dormir, faziam uma prece com a gente. Por que não manter esse hábito tão bonito e eterno? E o Evangelho em casa. Né? Quando é que a gente fez o Evangelho em casa pela última vez? Essa semana? Semana passada? O mês passado? Há uns 2 meses. Ok, talvez a gente não se lembre. Então talvez é a hora de começar. Mas todo dia não dá. Faz uma vez por semana. 15 minutinhos. Gotinhas homeopáticas. Ninguém espera santidade de ninguém, enclausuramento, ou abandonar o trabalho, a escola, os estudos, para poder seguir uma religião. Não. É o homem no mundo, é a gente viver na sociedade de hoje, com as dificuldades da sociedade de hoje, com as nossas dificuldades e imperfeições. A gente sempre fala que nós somos aprendizes de pais, porque a gente nunca sabe se está fazendo certo ou não, mas a gente faz o melhor. E é isso que Jesus espera de nós, o melhor. É isso que a espiritualidade espera de nós, essa transformação do mundo é o melhor, que eduquemos os nossos filhos desse modo integral. Porque só assim esses filhos serão amanhã os médicos, os servidores públicos, talvez os presidentes, talvez os professores, talvez os faxineiros, que vão saber tratar as pessoas com carinho, com respeito, com amor, como homens e mulheres de bem. Né? É esse o processo e é esse o ponto. Aí muitas vezes a gente se pega pensando, né, e se lembrando das lições do Espiritismo, falando sobre essa nova geração, que eles são tão inteligentes, que a gente não precisa se preocupar tanto, porque eles já vêm com uma moral avançada. Então, se eles não forem para a evangelização, se a gente não falar de Jesus, eles vão despertar a própria consciência, porque afinal de contas eles são a nova geração, como se fosse o Homo sapiens 2.0, né? Eles já tivessem preparado, o Wi-Fi deles é avançado, eles são super avançados, especialmente com tecnologia, em aprendizado, porém a gente precisa tomar um cuidado, e especialmente nós, pais espiritistas, e quem fala isso é o Emmanuel, de novo, na questão 113 aqui do livro O Consolador, mais uma vez. Né? A gente se pergunta, para essas crianças, podemos deixá-los escolher a religião deles? E se a gente não levar na evangelização? E se a gente deixar eles escolherem
a religião deles quando eles crescerem e ficarem mais velhos e poder desenvolver o raciocínio e fazer a escolha própria, né? E a resposta do Emmanuel, a gente vai encurtar aqui, ele fala assim, que o pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é semente ao criminoso. A própria reencarnação não constitui em si mesma uma restrição para todo mundo? A gente está sempre preocupado com liberdade, liberdade, e nós estamos aqui presos, né? Não podemos nos libertar via visitar outros mundos mais felizes. É a etapa que nos cabe, é a experiência que nos cabe. Então, abre as portas a graves perigos. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença neste particular, especialmente nessa época da infância, pode conduzir a criança a prejuízos religiosos de outros, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Então, se nós pais, especialmente os pais espíritas, que temos o entendimento das leis de modo mais aberto, mais fácil de nós entendermos, graças a Allan Kardec, né, que é a chave, que o Espiritismo é a chave para podermos entendermos Jesus, se nós negligenciarmos isso, vamos deixar a criança à mercê de religiões que podem conduzi-los a erros gravíssimos. E a gente sabe de tantas seitas e cultos e religiões, ditas religiões, que levam ao extremismo tremendo, ao radicalismo, a abusos. E nós não podemos deixar as crianças a essa mercê. Porque, afinal de contas, como diz Meimei, os espíritos que reencarnam no planeta, eles reencarnam confiantes de que encontrarão corações como os nossos, a fim de recebê-los e ampará-los e guiá-los para que eles não caiam nesses erros. Então, mais uma vez, livro Consolador, pergunta 113. E o reforço de Emmanuel é que precisamos, sim, dar o evangelho aos nossos filhos desde criança. Ah, mas eu não sou espírita, quer dizer que eu sou forçado a ensinar espiritismo para o meu filho? Não. Chico Xavier sempre falou, toda religião é respeitável desde que nos conduza ao bem. E quantos irmãos e irmãs de outras religiões nossos, né, a gente sempre encontra um denominador comum, porque as leis divinas são comuns a todos nós. Nós temos as diferenças e isso podemos deixar de lado e focarmos no centro importante, né? Então, esse é um aprendizado fundamental para todos nós, né? Não esquecemos de trazermos a figura de Jesus e os ensinamentos de Jesus como esse processo de educação da criança, que não é só responsabilidade do evangelizador na casa espírita. E como a gente fala de evangelização, a gente trouxe aqui apenas um lembrete para nós, que precisamos realmente nos atualizar, nos reciclar, porque é muito difícil hoje em dia, nós que já trabalhamos com evangelização por mais de uma década, as crianças antes da década anterior, a gente ainda tinha a ilusão de que eles iam conseguir assistir uma aula de evangelização sentados no estilo de lecture, como nós adultos lá na palestra, como a gente está fazendo aqui. E já não funcionava, mas na nossa inocência de evangelizador novato, a gente achava que funcionava e fazia o melhor. E foi o melhor que pôde. Hoje em dia, com essa questão de social media, celular, e as crianças estão com a atenção educada para 5 segundos, 3 segundos, é um desafio tremendo, né? Então, nós precisamos ser criativos, usar ferramentas e modos lúdicos e histórias do dia a dia, assuntos relacionados ao que interessa a eles, mas trazermos a figura central de Jesus. E a gente trouxe um exemplo que a gente usou numa aula um dia, e todo mundo se conectou, porque todo mundo adora Avengers, aquela coisa toda.
né? Com, obviamente, o cuidado de jamais desviarmos da fidelidade doutrinária, da fidelidade aos ensinamentos de Jesus, na melhor das nossas capacidades de absorver e transmitir, né? E somente relembrando aqui a questão da nossa responsabilidade, né? Porque se a gente esperar, perdão, aqui a minha luz deu um probleminha, se esperarmos da casa espírita fazer a tarefa de evangelização por nós, nós vamos nos decepcionar. Porque, como diz João no Evangelho, né? Jesus disse, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. É inevitável, nós vamos copiar aqueles que nós convivemos dia a dia, 24 horas por dia, durante a infância, e é natural que assim seja. Então, se pensamos no processo de evangelização, precisamos nos evangelizar antes de mais nada. Ah, então, Marcos, pode parar. Então o negócio complicou mesmo, porque eu tô todo estrupiado, como diz o Marcelo. A gente tá todo estropiado, todo mundo cheio de defeito, cheio de problemática. E graças a Deus a doutrina espírita é uma doutrina libertadora das nossas consciências e diz para nós que o espírita verdadeiro ou o cristão verdadeiro não é aquele que atingiu a perfeição. É aquele que se esforça para domar as suas más tendências e domar as suas inclinações. Então, a gente pode até estar estrupiado, mas se estamos fazendo o melhor que a gente pode, é o caminho certo. E lembramos a analogia do airplane, né, dos aviões, né, quando as aeromoças estão dando as instruções, e elas falam assim, em caso de despressurização, coloquem a máscara em você primeiro, e depois em quem está do lado, na criança que está do lado, no seu acompanhante. Então, é importante que nós, enquanto pais, irmãos, tios, tias, evangelizadores, preocupemos-nos conosco, para que nos modifiquemos, porque isso vai ajudar muito a darmos o exemplo que vai falar muito mais alto do que as nossas palavras, do que os nossos PowerPoints, do que as nossas palestras, né? E um outro ponto que nós gostaríamos de colocar, porque até agora a gente falou de um ponto central, que foi a figura de Jesus. E deveria ser óbvio para a gente, que fala evangelização, que vem de evangelho, e Jesus é o evangelho. Mas, infelizmente, a gente precisa lembrar, porque existe um movimento, muitas vezes, grande de colocar Jesus de lado. Até mesmo dentro do meio espírita, a gente já viu movimentos por aí colocando o evangelho de Jesus de lado. Então, é importante a gente trazer isso. Mas tem um segundo ponto que também é muito importante, que é lembrar que nós somos seres imortais. Mas, Marcos, esse é muito repetitivo que você está falando aí, não tem nada a ver, porque Jesus já ensinou para a gente que temos a vida eterna, a vida imortal, mas como o Alex leu naquela leitura inicial do batismo, criamos uma imagem do batismo muitas vezes material, e a imagem que muitas vezes nós aprendemos antes da doutrina espírita, pelo menos da experiência pessoal que a gente teve, dessa coisa de vida eterna, parecia algo tão místico, tão distante, até mesmo um pouco fantasioso, que é importante a gente relembrar. Mesmo que a gente saiba, né, que Jesus desencarnou, mas ele existe, porque a gente fala nele, a gente ora, pede para ele, mas parece que é só para ele, e não para a gente. E nós nos esquecemos que nós somos seres imortais. Imagina nossas crianças. Se a gente não falar disso para elas, elas não vão saber. Porque o nosso mundo ainda é um mundo materialista, né? O nosso mundo ainda é um mundo com muito ateísmo, que as pessoas não acreditam na existência de Deus. Existem muitas pessoas super inteligentes que acham que nossa inteligência, a manifestação do nosso caráter, simplesmente uma reação, uma consequência das reações químicas que ocorrem no nosso cérebro, e que nós somos isso. Então, se os nossos filhos não ouvirem de nós que eles são espíritos imortais, eles vão ouvir de quem? E mais ainda, nós estamos falando isso porque muitas casas espíritas não trazem espiritismo para as crianças. Muitas vezes porque elas vão para escolas onde elas aprendem outras religiões.
Ah, porque vai confundir a cabeça das crianças. Olha, aí eu acho que nós pais precisamos refletir como é que podemos ajudar as nossas crianças a receber essa educação integral de modo mais claro e menos confuso. Porque a resposta não é simplesmente deixar de ensinar o espiritismo. Se nós somos espíritas, se é a fé, a religião ou a doutrina que escolhemos. Então é importante que a gente fale de espiritismo, sim, porque afinal de contas, o espiritismo é a chave para entendermos Jesus. Como é que Jesus fez aqueles milagres? Como é que Jesus andou sobre a água? Como é que ele multiplicou os pães? Por que ele perdoava as pessoas daquele jeito? Por que ele precisou sofrer tanto? Essas perguntas, para onde ele foi? Né? Por que ele ficou sozinho? E os apóstolos? O que aconteceu? Se a gente não tiver a doutrina espírita nos decodificando o evangelho, as parábolas, vai se tornar algo místico, vai ficar nos livros. Não vai, para muitos de nós, não vai realmente sair da mente para o coração e para as mãos. Obviamente que há exceções, mas no geral vai ser muito mais difícil. Então é importante que nós ensinemos isso para as nossas crianças, para que elas não cresçam como zumbis. É um pouquinho de brincadeira aqui, mas é verdade. Nós vivemos muitas vezes como mortos-vivos. Ou seria vivos-mortos? Porque nós estamos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Já paramos para pensar nisso? Se não acreditamos na nossa imortalidade, nós somos vivos fisicamente, na nossa mente, mas mortos espiritualmente. Nós só vamos viver de novo quando fisicamente morrermos, porque aí a gente vai saber, puxa vida, a morte não existe. O meu corpo morreu, mas eu não morri. E mais um motivo por que isso é tão importante, eu acho que todos aqui já sabem, né? Quanto cresce ano após ano o número de crianças e jovens tirando a própria vida por conta dos problemas, achando que a morte é a resposta. Bullying, abusos de todos os tipos, essa questão de isolamento social, né? Tanto como criança, como adolescente, como adultos, como nós, ou idosos, pessoas de todas as idades. Por quê? Porque a gente se esqueceu. Nós nos esquecemos que somos espíritos imortais. Então, nós não podemos fazer isso com esses espíritos que estão reencarnando, esperando que alguém os lembre disso. Porque na sociedade, nesse meio tecnológico que nós vivemos, a comunicação está acontecendo de um modo que nós, mais jovens há mais tempo, vamos pôr desse jeito, jovens há mais tempo, já temos várias décadas sendo jovens, nós não tínhamos na nossa infância e juventude, não existia nem celular, não existia computador, né, internet, mas hoje eles têm isso ao alcance das mãos. E existe até uma aplicação aqui, que vocês não sabem, que funciona junto com o Snapchat, que chama YOLO, You Only Live Once. A tradução é, você apenas vive uma única vez. E por que tem esse nome? Porque é um app anônimo, onde as pessoas fazem perguntas e a comunidade responde, e é tudo anônimo. Então, você faz qualquer tipo de pergunta. Como é que eu faço para terminar a minha vida de modo mais fácil? Como é que eu faço para conseguir comprar isso? Como é que eu faço para fazer alguma coisa escondido? E aí tem abuso, sabe, bullying, a gente encontra de tudo, e nós pais não estamos sabendo. E as crianças estão à mercê, sabe lá de quem, se passando por outras crianças. Então, é um modo de nós ensinarmos as nossas crianças a se protegerem, porque é inevitável, nós não podemos criar os nossos filhos numa bolha de proteção. E mesmo as crianças que crescem numa família espírita, e nós temos essa vivência, quando a adolescência chega, as dificuldades sacodem, a fé sacode, mas nós temos a esperança de que a fé raciocinada que Allan Kardec nos ensinou, que Jesus nos ensinou, lança bases fortes que o tempo faz permanecer
e sustentar. Nós precisamos ter essa confiança, mas fazemos o nosso trabalho como evangelizador e como pais. E a gente só vai encurtar isso aqui por conta do nosso tempo, mas a gente já falou, né, no livro A Gênesis, se vocês não leram, pais, encontrem esse livro, comprem digital e leiam o capítulo 18. Mas vamos falar só uma coisa, realmente a nova geração é uma geração com um intelecto mais avançada, é uma geração já com uma bagagem diferente, a gente já percebe desde criança. É uma geração que vem até mesmo com a propensão para o bem. Propensão para o bem significa que nós mantendo essas crianças, oferecendo essas crianças o guia seguro, elas vão assimilar, vão ser amparadas e vão se desenvolver como homens de bem. Mas a propensão não significa que se nós não dermos essa proteção, esse guia, que eles não vão se desviar e se atrapalharem e talvez atrasar o processo de evolução e se atrapalharem na missão deles. Então não são espíritos perfeitos ou muito mais avançados do que nós. É uma coisa muito importante. Nós não vamos ter tempo para descrever isso, mas a mensagem é essa. São espíritos propensos ao bem, porém, nós precisamos auxiliá-los. Eles precisam do guia da nossa amada doutrina espírita e do guia do nosso amado Mestre Jesus, obviamente. Né? Vou deixar essa parte por aí. E lembrando Allan Kardec, relacionado um pouquinho com aquela educação integral que a gente falou, né? Lá no Livro dos Espíritos diz muito isso, que a educação é a soma dos hábitos adquiridos. E o Evangelho nos traz muito a vivência desses hábitos que Jesus nos deixou como o caminho, né? Como o livro que o Alex leu no começo, né? O caminho, a verdade e a vida. Vivendo como o homem no mundo. Nós não vamos mudar o Facebook, nós não vamos mudar o mundo que a gente vê pelas ruas, pela televisão, mas nós temos que ser íntegros, vivendo de acordo com a nossa consciência, procurando cumprir a nossa missão e o nosso papel aqui como espíritos imortais. E vamos dizer assim, as crianças vão para a casa espírita, nós educamos e ensinamos em casa, mas e se todos esses nossos esforços fracassarem? Para aqueles que ainda não são pais, talvez a gente não tenha se perguntado essa questão. Para aqueles que são pais, talvez a gente se pergunte isso todo dia. Porque é um desafio, né? É um desafio grande. E Emmanuel, mais uma vez, no livro Consolador, ele nos dá uma resposta. Eu só vou ler o finalzinho da resposta. Ou seja, isso aqui é o pior cenário, né? E se as crianças se manterem totalmente refratárias aos exemplos dos pais, aos ensinamentos dos pais, aos ensinamentos dos evangelizadores e tudo mais? Pior cenário. Na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães, vamos colocar os pais aqui também, incompreendidas, entregar o fruto dos seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo. Entrega para Deus. Fala, Pai, fizemos tudo o que pudemos. E sem culpar ninguém, sem culpar o mundo. Pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. E aí ele elabora que ele não vai desamparar esses espíritos que se manteram refratários. Deus não abandona ninguém, né? Lembrando da parábola das ovelhas, né? Que uma se perdeu e
Jesus contando, e foi atrás daquela uma ovelha que se perdeu, deixando as 99 para trás. Deus ampara todos, nos ama a todos, e jamais abandonou nenhum de nós, considerando todos os nossos erros, e não vai abandonar os nossos filhos. Né? Então, chega o momento que muitas vezes, pelas próprias escolhas, especialmente depois, durante a adolescência, pós-adolescência, a consciência de si, quanto espírito mortal, vem à tona. E é natural que eles comecem a escolher os próprios caminhos. Então, se nos sentirmos assim algum dia, que façamos esse esforço de confiar. São os momentos de testemunho da nossa fé, do quanto realmente nós confiamos em Deus, em Jesus, nos nossos espíritos protetores, nos espíritos protetores dos nossos filhos. E falando em espíritos protetores, né, lembrando aí do Dr. Bezerra de Menezes, um benfeitor também da evangelização, que aliás amanhã seria aniversário de nascimento dele, deixando essa mensagem para nós das casas espíritas, né? Que a instituição espírita representa uma equipe de ação de Jesus, né? E como tal deverá concretizar os seus sublimes programas de iluminação das almas. E ele ainda diz nesse livro aqui, Sublime Sementeira, que é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que a tarefa de evangelização infantil, a tarefa de educação é das mais importantes no planeta, mas a de evangelização é a de urgência. E a gente percebe isso no mundo atual. Então, queridos irmãos e irmãs, já finalizamos, que essas recordações fortaleçam a nossa confiança que, apesar da dificuldade, é a coisa certa a fazer. Introduzir, recordar as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens de Jesus, do papel da imortalidade, é recordar a nós, enquanto trabalhadores espíritas, do quanto é importante o nosso esforço. E muitas vezes eu comento com a minha esposa, né? Poxa, meu chefe me pede muitas vezes para fazer alguma coisa, a gente passa a noite fazendo. E às vezes a gente está tão ocupado, tem uma aula de evangelização, e a gente fala assim, nossa, não vai dar tempo, não vou conseguir fazer. Não, faz, porque o chefe é Jesus. Se a gente passa a noite para o nosso chefe aqui, imagine para ele. Então é um lembrete para nós que a tarefa é da maior importância e que nós somos privilegiados em termos a oportunidade de podermos contribuir, né? E deixando aqui essa imagem, que Jesus é o sol moral da humanidade e que nós e nossas crianças possamos ser como girassóis, que todo dia possamos recordar a imagem dele, a mensagem, os ensinamentos dele e nos esforçarmos para seguir. Isso é o maior presente que nós possamos deixar para os nossos filhos, porque um dia nós vamos partir e eles vão continuar aqui na tarefa deles. E se eles mantiverem Jesus como o sol da esperança, da alegria, da imortalidade, podemos confiar que eles vão ter um guia seguro, mesmo que não estejamos por perto. Queridos, agradecemos mais uma vez a oportunidade. Espero que as reflexões tenham sido de valia para todos, como foi para nós. E Alex, se tiver alguma pergunta, por favor, nos transmita. Marcos, da minha parte, eu não tenho nenhuma pergunta. Achei que a apresentação foi absolutamente clara. E uma das coisas que a gente no fundo sabe, mas a gente não se dá conta ou não quer prestar muita atenção e tal. Você falou uma coisa durante a tua palestra que é a mais pura verdade. As crianças vão refletir e vão ter nos pais os seus primeiros exemplos, as suas primeiras... Eles vão refletir aquilo que aprendem dos pais. Então, a evangelização não é simplesmente uma atividade da casa espírita. A casa espírita pode aprofundar, complementar esse ensinamento. A evangelização parte da família, dos pais, daqueles que têm o cuidado dessas crianças. Então,
Para que nós possamos evangelizar, nós temos que nos evangelizar. Nós Sim. temos que escutar o evangelho e fazer com que o evangelho se reflita nas nossas atitudes. Talvez esse seja o nosso maior medo, né, de assumirmos essa responsabilidade. Verdade absoluta, Alex, e eu digo isso como experiência de pai. A gente aprende muito com os nossos filhos e muitas vezes leva algumas décadas para a gente aprender essa lição e enxergar. Mas é o batismo, é o Sem renascimento, dúvida. é a consciência de que esse é o verdadeiro processo de evangelização, e eu procurar colocar isso na cabeça do meu filho, sem colocar isso na minha vivência, isso não vai funcionar. Não vai. Principalmente com essa nova geração, porque essa nova geração, eles são conectados de uma forma diferente. Sim. Então, ele vai ver que o seu comportamento não é coerente com aquilo que você fala, e ele vai te questionar na lata. Yep. Assim, sem maiores vergonhas, nada. Ele vai te fazer passar vergonha. Se os nossos comportamentos não refletem aquilo que nós estamos falando, ele vai fazer a gente passar vergonha. E outro dia tivemos uma palestra do Dr. Alberto Almeida e fizemos uma pergunta. Dr. Alberto, como é que a gente faz para o jovem se interessar pela evangelização, pelo evangelho, pela doutrina espírita? E ele respondeu de um modo bem alinhado com o que a gente falou aqui. Ele falou assim, o negócio é lá na infância. E tem um livro aqui que se chama Família, não vou estender não, Alex, mas só vou ler esse pedacinho aqui, Muitas das vezes a gente, na época da adolescência, se não fizermos esse trabalho lá na infância, ele fala assim, dificilmente vamos conseguir escutar uns aos outros durante uma tempestade. É como se tivesse um tropical storm aqui na Flórida e você está do outro lado da rua, eu estou tentando falar com você. A confusão dessa época, desse período, os conflitos, a rebeldia, isso não vai facilitar essa conversa, porque é para acontecer bem antes, né? E ele fala assim, ainda porque ensinar equilíbrio, quando o desequilíbrio já se instalou, significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Então, quando chega a época da adolescência, pré-adolescência, aí a gente precisa ter paciência, porque se a gente não plantou essa semente, aí é em nós dar o exemplo. Esse é o evangelho. As palavras aí vão ser muito mais difíceis, né? E existe uma outra passagem também de Emmanuel que diz, pregue sempre, né? Pregue o evangelho sempre, use palavras se for necessário. Quando necessário, exato. A nossa vivência, esse é o maior exemplo que a gente pode deixar. Então, é muito importante, e de novo, a gente sabe disso lá no fundo, mas às vezes a gente tem até dificuldade e medo de assumir. O papel principal da evangelização cabe aos pais. Sim. E nós temos que nos evangelizar para fazer isso. É uma grande oportunidade de reforma. Sem dúvida. É a máscara de oxigênio, primeiro em nós. Se queremos ajudar os filhos, primeiro em nós. Evangelho em nós, né? Tá ótimo, então. Bom, não tivemos mais nenhuma pergunta aqui colocada no nosso chat. Então, Marcos, muito obrigado mais uma vez pela tua disposição, pelo teu estudo. Olha, maravilhosa palestra, muito obrigado. Obrigado, Marcos, excelente explanação. Eu que agradeço. O Thiago disse que esse tem que ser nosso maior exemplo, exatamente, tudo começa pelos pais, disse a Cibele. Então, muitos comentários nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu estudo, pela tua disposição de estar conosco. E vamos marcar uma nova conversa para em breve. Quem sabe, você já não está mais no Canadá, você está aqui, a próxima vez você vem até Orlando fazer um estudo com a gente pessoalmente. Será um prazer, Alex, muito obrigado. E aqueles pais que estão por aí sem saber o que fazer, procure a Casa Espírita, procure Plenitude, peçam ajuda, não se isolem. Marcos, fala um pouquinho a respeito desse trabalho que você tem feito às quintas-feiras com os jovens. Ele é muito interessante. Claro, na verdade é um projeto da Federação Espírita da Flórida, do Comitê de Infância e Juventude, que se chama Youth Life. É um trabalho em inglês para jovens de
13 a 19 anos, para os teens, e a gente se reúne por 45, 50 minutos virtualmente, óbvio, uma semana sim, uma semana não. E a gente usa algumas ferramentas bem interativas para dar a eles liberdade de se expressar, muitas vezes sem dizer quem é, né, anonimamente, e a gente tem procurado trazer temas relacionados ao dia a dia deles, né, muitas vezes falando sobre a escola, sobre depressão, sobre ser positivo, sobre o que está acontecendo na sociedade, sobre os próprios sentimentos, obviamente sempre trazendo a doutrina espírita e o evangelho. Então tem sido bem um sucesso grande. A gente tem tido uma média de, no mínimo que a gente teve foi 13, a gente já teve 23 jovens de todos os lugares dos Estados Unidos, alguns da Austrália. Está sendo bem legal. Aí, a pergunta na tela. Ah, legal. Wanda, para participar, depois eu vou mandar para o Alex, há um linkzinho onde a gente pede para os pais se inscreverem, os jovens, apenas dando uma autorização para eles participarem online e mandando as informações como e-mail, e se eles tiverem um telefone, porque a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente manda o link para eles acessarem. Então, a gente só precisa disso. Eu vou passar isso para o Alex, e aí, Alex, de repente você põe no website do centro. Eu vou colocar sim, e vou colocar no nosso mailing list para todos aqueles que queiram participar, as orientações, as instruções e como é que fazem. Importante dizer aos pais, essa é uma atividade para os teens, os pais não são convidados. Sim, não é apropriada para adultos, é só para os teens. Tá bem ótimo. Lembrado. Muito bom, Marcos. Olha, mais uma vez, muito obrigado.